Graça e paz, bom dia! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo devocional. Sejam bem-vindos os novos inscritos, que alegria! Estamos mais uma vez juntos na presença do Senhor. Como é que você está? Eu desejo de coração que você, sua casa, sua família, sua saúde, suas finanças estejam bem e vamos ficar melhores por causa da Palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar em Números, capítulo 23, versículos 11 e 12. Então, se você consegue e pode, acompanhe a leitura bíblica comigo, que diz assim: Então disse Balaque a Balaão: Que me fizestes? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoastes. E ele respondeu e disse: Porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Mas por que o povo de Israel era tão inimigo assim de Balaque? O que será que o povo de Israel fez para que esse rei tivesse tanta raiva desse povo? Chamassem até um profeta para amaldiçoar o povo de Israel. Em Números, capítulo 22, versículo 1, nos conta o porquê dessa encomenda de maldição. Diz assim: Depois que partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó, vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe temeu muito diante do povo, porque era numeroso. E Moabe andava angustiado por causa do povo de Israel. Os outros reis iam ficando sabendo das vitórias que o Deus de Israel estava dando ao seu povo. Por isso, Balaque se adiantou. Olha, esse povo está ainda longe, mas quando eles decidirem passar por aqui, o Deus de Israel, o Deus que é com eles, o Deus que tirou Israel do Egito com mão forte e com braço estendido, certamente também vai nos destruir. Na nossa vida não acontece muito diferente. Você está vivendo o seu dia a dia, tendo seus compromissos, vivendo a sua vida, mas pelo que Deus já fez na sua vida, e você talvez possa até estar esquecido, as outras pessoas que estão à sua volta não esquecem. Sabem que Deus é com você. Sabe que você tem um apego, um relacionamento, uma devoção ao Deus de Israel. E foi isso que aconteceu com Balaque. Ele se adiantou. Antes que esse povo passe por aqui e destrua tudo, eu vou chamar um profeta para amaldiçoá-los. Mas nós já sabemos da história, e teve jumenta no meio do caminho, e todas as vezes que Balaque levava Balaão para um monte para amaldiçoar o povo de Israel, o Espírito do Senhor vinha sobre Balaão, e Balaão abençoava aquele povo. E Balaque ficava inconformado. Como assim? Eu chamei você para amaldiçoar esse povo, eu vou lhe dar dinheiro para isso. Ah, já que assim não funcionou, vamos tentar de novo. E levava Balaão a outro monte para dessa vez amaldiçoar o povo de Israel. Isso também se aplica na sua vida, na minha vida. Às vezes o inimigo não consegue nos atingir nesse ponto. Então vamos para outro lugar. Vamos atacar em outras áreas, vamos procurar algum ponto fraco. E assim Balaque continuou com o plano, e não era qualquer coisa. Quando chegavam lá, edificavam 7 altares, estavam naquela expectativa, e Balaão dizia: Deixe eu me retirar mais um pouco, eu vou orar para ver o que o Deus de Israel vai falar comigo. E mais uma vez Balaão não conseguia amaldiçoar o povo de Israel. Balaque não ficava satisfeito. Não, Balaão, você não está pensando direito, eu vou lhe dar muitas coisas, amaldiçoe esse povo. E levava ele para outro monte, e a história se repetia. E foi nesse contexto que tem aquele versículo muito lindo que está em Números, capítulo 23 e versículo 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria?
e falaria e não confirmaria, eis que recebi o mandado de abençoar. Esse mandado Balaão recebeu quando estava saindo da terra dele. Antes mesmo de chegar em Moabe, o anjo do Senhor parou na frente dele da jumenta. A jumenta conseguia enxergar o anjo, Balaão não, mas o Senhor fez com que ele enxergasse o anjo, falasse com ele e de lá há uma ordem desde o início, antes mesmo de chegar na presença do rei. Balaão já sabia, não posso amaldiçoar esse povo, não posso amaldiçoar o povo que Deus ama. E segue o versículo 20, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, não contemplou maldade em Jericó. O Senhor seu Deus é com ele e no meio dele, e se ouve a aclamação de um rei. Meu Deus, que versículo lindo! Nós já lemos aqui desde o começo do ano as vezes que Israel murmurou porque faltou água, porque faltou pão, e lembravam-se das panelas que comiam no Egito, e se lembravam das cebolas, ficavam com medo de morrer no meio do deserto, e o Senhor os corrigia, e o povo de Israel se arrependia. Mas agora, no versículo 21, através de Balaão, o Senhor está dizendo assim, e se aplica para a minha vida e para a sua vida. Não viu iniquidade em Israel, não contemplou maldade em Jericó. O Senhor seu Deus é com ele e no meio deles, e se ouve a aclamação de um rei. Quando nós pecamos contra o Senhor e nos arrependemos de todo o coração e confessamos o nosso pecado, o Senhor joga tudo aquilo no mar do esquecimento. Por tantas vezes Israel murmurou no meio do deserto, mas mesmo assim o Senhor disse, olha, não tem iniquidade. Meu povo é um povo precioso, é um povo inteiramente abençoado. E eles não são apenas abençoados, eu sou com eles, eu estou no meio deles. Que nessa manhã o Espírito Santo de Deus te ajude a sentir a doce presença do Espírito Santo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é filho de Deus, você é amado, você é protegido. Nenhuma maldição, praga nenhuma chegará à sua tenda, mas não baixe as armas. O inimigo fica sempre ao derredor, bramando como leão, procurando a quem tragar. Não se distraia, não murmure pelo que você não entende. O Espírito do Senhor é com você, está entre você, está entre os seus. E porque Deus é com você, nada nem ninguém pode amaldiçoar os filhos do Senhor. Amém, meus amados irmãos. E dia 17 de março é o dia do aniversário da minha sobrinha Mili. Parabéns, Mili. Jesus te abençoe poderosamente. Essa menina linda, educada, que cresceu rápido. Mili, Jesus continue abençoando você, sua vida, cada dia mais. Eu amo você, eu amo essa família linda que você tem. Você é uma filha muito desejada, muito amada. Que Jesus te guarde, Mili, em todo o tempo. Que sua vida seja muito e muito abençoada, em nome de Jesus. E no dia 19 de março, aniversário de uma outra princesa, Princesa Raquel. Parabéns, Raquel. Jesus te abençoe cada dia mais. Que você continue sendo essa menina abençoada, linda, querida, doce, inteligente. Raquel, nós oramos para que você continue sendo essa menina forte, forte como Davi, e que continue derrubando todos os gigantes que possam querer se levantar contra a sua vida. Você, Jamile, todos os nossos filhos e netos, toda a nossa descendência é inteiramente abençoada por Deus. Amém, meus amados irmãos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque Tu és um Deus grande, lindo, perfeito. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós te agradecemos porque através de Ti nós somos inteiramente abençoados.
Abençoa, Pai, em nome de Jesus, o dia de cada um dos meus irmãos queridos que estão comigo agora em oração. Ajuda o Senhor em tudo quanto eles precisam, na área da saúde, das finanças, da família. Senhor, que a tua bênção continue sendo derramada sobre nós poderosamente. Nos ajuda a ter um coração grato e quebrantado diante de Ti. Também te pedimos pela vida de Jamile, pela vida de Raquel, de todos os aniversariantes do dia. Senhor, continua protegendo essas meninas lindas que são tua herança, Pai. Guarda, livra do mal, protege. Que Jamile e Raquel continuem sendo guardadas por Ti, Senhor, como jardim selado. Nós te apresentamos toda essa geração, esses adolescentes, Pai, que eles te amem acima de tudo, para a glória do teu nome. Abençoa, Senhor, com saúde os enfermos. Abre porta de emprego para os desempregados, Senhor. Nos ajuda a ter uma mente forte, uma alma descansada, na fé que descansa, na fé que crê que Deus é, Deus faz, Deus pode e Deus tem. Muito obrigada, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te amamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, um dia iluminado para você e sua família. Curtam o vídeo, compartilhem com quem o seu coração feliz desejar. Um abraço Mili, um abraço Raquel e até amanhã, se Deus quiser, às 6h30.